por favor, abra a Bíblia no Salmo, de número 27. Salmo de Davi. Salmo de Davi, Salmo número 27. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Você que achou, diga amém. Vou esperar mais um pouquinho. Salmo 27, do versículo 1 até o versículo 6. Isso, agora vamos juntos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará, e no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui nessa noite e te agradecemos, Pai, porque Tu és o Senhor dos exércitos. Mas ser o Senhor dos exércitos é a garantia de que o Senhor enfrenta batalhas, de que o Senhor é um Deus vencedor de batalhas. E nós, ó Deus, que somos Teu povo, passamos por batalhas também. Batalhas às vezes na família, às vezes na saúde, no emprego, às vezes é dentro da alma, Senhor. Mas quando enfrentamos batalhas, sabemos que em Ti nós podemos confiar. E queremos Te pedir nessa noite que mais uma vez o Senhor venha revelar a Tua palavra às nossas vidas e aos nossos corações, a fim de que, colocando em prática, possamos ser aquilo que a Tua palavra diz que somos, mais que vencedores em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus, amém. O pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o medo é o sentimento mais democrático que existe nesse mundo, porque todos passarão pelo medo, ou passaram pelo medo. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa a sua cor de pele, não importa onde você mora, em algum momento da sua vida você atravessará o medo. E não foi diferente com o rei Davi, o autor desse salmo. Davi aqui, ele teve a tentação de ter medo. O medo o cercou. O medo tentou tomar conta do seu coração. A situação que Davi enfrentava aqui não era uma situação emocional, não era uma situação psicológica. Os inimigos que se apresentam para Davi aqui são inimigos físicos, são armas, são exércitos, são pessoas que querem matá-lo. Davi está cercado. Mas nesse momento em que o medo é plenamente justificável, em que o medo parece tentar tomar conta do coração, Davi tem uma reação diferente. A reação de Davi não é uma reação de medo, mas a Escritura Sagrada diz que ele vai e escreve essa canção, ele escreve essa poesia, esse salmo, e ele começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi, ele olha para o Senhor não somente como aquele que é a luz, porque ele poderia dizer: Deus é luz. Como nós encontramos popularmente, quando as pessoas conversam, elas dizem assim: Deus é pai, não é? Nunca ouviram isso não? O pessoal fala: Deus é pai, não é padrasto. Deus é pai, Deus é luz. Mas na verdade Davi, ele se apropria porque ele tem relacionamento com Deus, então ele diz assim: o Senhor é a minha luz. Uma coisa é dizer Deus é pai, outra coisa é você poder dizer Deus é meu pai. Davi, ele não diz o Senhor é uma luz que brilha, mas ele diz o Senhor é a minha luz.
E só diz que o Senhor é a sua luz, aquele que teve um encontro profundo com Cristo. Aquele que de fato pôde entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabe, o Davi, ele não era alguém que conhecia a Deus de ouvir falar, mas o Davi é aquele que conhecia a Deus porque se relacionava com Deus. Davi tinha vida com Deus, Davi teve um contato com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos à comunidade de fé, frequentamos a igreja, estamos aqui domingo após domingo, mas nesse tempo no Brasil, algumas pessoas estão dizendo que na Europa já estão vivendo o pós-evangelho. Aqui no Brasil, talvez, nós tenhamos vivendo uma sensação parecida com isso. Essa semana, enquanto conversava com uma irmã, ela disse algo interessante para mim. Ela disse, olha, pastor, no passado usavam uma expressão, diziam, olha, tal religião, fulano, ele não é praticante. Então ele dizia, olha, eu sou, mas não sou praticante. Hoje em dia, parece que nós também podemos dividir os evangélicos dessa forma, em evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. A sensação que tenho, ela dizia, é que nesse mundo algumas pessoas dizem, eu sou cristã, eu sou evangélica, mas de alguma forma elas não querem assumir um compromisso com Jesus. Sabe, semana após semana, expostos à pregação da palavra de Deus, e não somente no domingo, não somente nesse púlpito, nessa comunidade, mas no YouTube, no Facebook, através de diversas mensagens de stories de crentes que vão compartilhando, semana após semana você é exposto à palavra de Deus. E aqui no nosso país em particular, você é exposto à palavra de Deus mesmo sem querer. O nosso monumento, o maior monumento pelo qual somos conhecidos no mundo inteiro, se chama Cristo Redentor, ou seja, o Cristo que redime. Na verdade, quando os portugueses chegaram a essa terra, eles chamaram essa terra de... Você é bom de história mesmo. Terra de Vera Cruz, aonde a verdadeira cruz seria pregada. Quando aportaram na Bahia, disseram que a Bahia é a Bahia de... Fazendo menção de que ali seria um lugar que é habitado por santos, e que santos eram santos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Na cultura brasileira está entranhada a pregação do Evangelho. Então eu e você somos expostos à pregação do Evangelho todos os dias. Mas muitas vezes, apesar de ouvirmos os chamados da fé, muitas vezes, apesar de ouvirmos o chamado do Senhor, nós nos mantemos na posição que estamos e não assumimos um compromisso com o Senhor. Pastor Ebenezer Bittencourt, conversando com um amigo, o amigo o questionou dizendo, olha Ebenezer, você é alguém tão inteligente, você é alguém tão proeminente, você faz treinamentos em empresas, por que você é cristão? Olha o que ele falou para o Ebenezer. O Ebenezer disse, eu entendo como funciona a sua cabeça e o porquê da sua pergunta. Você pensa assim, você pensa que na vida nós temos dois recipientes, duas réguas, e que quando chega ao início do ano, você está zerado, e começa a pecar, então enquanto você vai pecando, você vai subindo os centímetros daquela régua. Quando chega mais perto do carnaval, você peca mais, peca muito. Então você vai subindo os centímetros daquela régua. Mas quando se aproxima a Páscoa, você vai à igreja, você vai à comunidade de fé, você assiste um culto, canta um louvor, entrega um dízimo, uma oferta, aí você entende que por causa daquela sua ação, seu pecado foi todo zerado. Aí você continua o ano, peca, agora até dezembro. Mas quando chega dezembro, é Natal. E agora você vai de novo à igreja, participa da cantata, participa do musical, ou vê o musical, e entende que pelo simples fato de estar ali, o seu pecado está zerado. Só que Ebenezer continua a sua conversa e ele diz assim, olha, quando você fechar os olhos aqui na terra, 1 segundo depois da sua morte, você estará diante de Deus. E diante de Deus não adianta, você vai descobrir uma coisa. Deus vai dizer para você que a salvação não se dá pelas obras. As suas ações para se purificar, para se fazer merecedor da vontade de Deus, elas não tiveram efeito. Não surtiram efeito porque a sua salvação não se dá pelas obras. Mas somente poderia ser salvo
se você de fato entregasse a sua vida verdadeiramente a Jesus como seu único e suficiente Salvador e deixasse que esse Jesus transformasse você de dentro para fora, transformasse o seu interior. E com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que as obras, que as ações de fé não são importantes. Sim, de fato elas são. Mas elas são importantes no contexto em que Tiago diz, quando ele fala o seguinte: olha, me mostre a sua fé através das suas obras. As nossas obras são consequência da nossa fé, e não o contrário. Nós não fazemos obras para que possamos ser aceitos por Deus. Nós temos fé, nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a vida a Jesus como único e suficiente Salvador, e a partir daqui, por isso, por gratidão, eu começo a fazer boas obras, porque essas obras glorificam a Jesus. Essas obras abençoam a pessoa que está do meu lado. Mas quantas vezes nós pensamos como essa pessoa, como o amigo do pastor Ebenezer pensou? Irmãos, na verdade parece que nós pensamos que de alguma forma nós podemos compensar os nossos pecados ou nós podemos ir diminuindo, porque racionalizamos a fé de tal forma que entendemos que precisamos mudar os nossos comportamentos para que possamos ser aceitos por Deus, quando o Senhor na verdade nos chama a vir como estamos, e a partir de um relacionamento, a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar dentro das nossas vidas, é que passamos a ser transformados. Certa vez um amigo conversava, falava comigo, ele disse: olha, precisei atender um casal em crise, e o casal era um casal diferente, ou o problema era um problema diferente, porque a esposa estava muito transtornada, ela jogava panelas, e o amigo dele ligou: vem aqui correndo na minha casa e me ajude. E quando ele chegou na casa, o problema ali instaurado era porque a esposa pegou a traição do marido, ou as traições do marido. E a esposa dizia para aquele amigo, falou: olha, ele me traiu com 5 mulheres, 5 mulheres, ele não presta, ele isso. E o rapaz com a cabeça baixa, o amigo foi lá, fez a reconciliação, fez com que o rapaz pedisse perdão, ele disse que se arrependeu dos seus pecados. Então a esposa resolveu aceitá-lo. Passaram-se 3 meses. Novamente o amigo foi chamado para resolver um conflito daquele casal. E a esposa mais uma vez jogava panelas, gritava, reclamava. E o amigo disse: o que aconteceu? Ela disse: ele me traiu. E aí o amigo, ao arguir, falou: rapaz, eu vim aqui semana passada, ou no mês passado, há 2 meses, falei com você, você disse que estava arrependido. Ele disse: pastor, calma, eu traía ela com 5 mulheres, agora só traio com 2, eu estou melhorando. Irmãos, muitas vezes nós fazemos isso na caminhada da fé. Nós dizemos: Jesus, eu era ruim assim, eu praticava o mal assim, agora eu estou diminuindo o mal que eu estou praticando. Eu roubava, Senhor, 10 pessoas, agora eu só estou roubando 2 pessoas. Eu estou melhorando, Jesus. Eu me embriagava, eu era viciado em fumo, Senhor, eu era viciado em drogas. Senhor, mas agora eu estou melhorando aos pouquinhos. Dá para me aceitar assim? Irmão, se você está vivendo dessa forma, você não entendeu o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Evangelho do Senhor Jesus é aquele que não veio para mudar apenas o seu comportamento, ele não veio para mudar a sua cultura, ele não veio para mudar apenas o modo como você se relaciona com as pessoas externamente, mas o Evangelho de Jesus é aquele que veio para impactar a sua vida e transformar o seu interior. Jesus, ele vem na sua vida para te dar vida eterna, para te dar salvação, e como consequência da salvação e da vida eterna, a sua atitude é modificada aqui na terra. Não é à toa que Paulo, o apóstolo, escreve que devemos colocar na nossa cabeça, ele faz isso em Efésios 6, a partir do versículo 10, o capacete da salvação. Porque devemos pensar nas coisas que vêm do alto, devemos pensar nas coisas da salvação, nas atitudes dos salvos, em nos comportarmos e vivermos como alguém que foi salvo por Jesus. Então, o primeiro passo, ou o primeiro momento que nós podemos ver aqui, é que o rei Davi é aquele que dizia: o Senhor é a minha luz. Ele não é luz, ele é a minha luz, e eu conheço o Senhor. Eu tenho um relacionamento com Deus. A minha pergunta para você nessa noite: de fato o Senhor tem sido a sua luz? De fato você tem um relacionamento com Deus? De fato você tem vida com Deus? De fato você entregou a sua vida a Jesus e Ele é seu Senhor?
De fato, você está comprometido com Cristo, ao ponto de caminhar na sua direção? São passos simples, é visível. Quando nós estamos comprometidos com Cristo, nós nos comprometemos com a comunidade de fé. Nós nos comprometemos com a igreja, porque o testemunho que nós damos de Cristo, ele não é apenas subjetivo, mas ele é real. Não é à toa que os nossos dois irmãos, há 2 domingos atrás, entraram no batistério e disseram: eu aceito Jesus, ou eu recebo Jesus, porque quando nos comprometemos com Cristo, nós nos batizamos. Pastor, dá para ser salvo sem ser batizado? Sim. No caso do ladrão da cruz não deu tempo de batizar o ladrão da cruz, ele foi salvo. Mas, irmão, todo aquele que de fato é comprometido com Cristo, todo aquele que tem compromisso com o Senhor, ele assume esse compromisso com o Senhor. Ele vai ao batistério, ele mergulha ali no batistério dizendo: olha, eu morri para o mundo e agora vivo uma vida nova para Cristo. E é por isso, e é emblemático, por sermos batistas, e somos batistas, quando nós vamos para o batistério e mergulhamos. Porque entendemos que esse é o verdadeiro significado. Quando eu mergulho, eu estou simbolizando a vida que morreu. E quando eu saio, quando eu volto das águas, eu simbolizo a minha nova vida em Cristo. Por isso não batizamos por aspersão. Por isso não batizamos jogando água na cabeça ou de qualquer outra forma. Batizamos por imersão, porque entendemos que esse é o batismo bíblico. Na verdade, quando falei aqui batismo por aspersão, alguns irmãos já me olharam assim, como quem dizem: não existe o batismo por aspersão. Mas entendemos que esse é o batismo bíblico, é um batismo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Assuma compromisso com o Senhor. Esse é o tempo, esse é o momento. Se você de fato já entregou a sua vida a Jesus como o único e suficiente Salvador, assuma compromisso com o Senhor. Agora, Davi, ele é aquele que diz que o Senhor é a sua luz, mas ele também é a sua salvação. E a palavra salvação aqui não tem a ver com a salvação que remete à eternidade. Mas a palavra salvação aqui tem a ver com aquele que me traz um livramento, aquele que agiu na minha vida, aquele que trouxe provisão quando não tinha provisão, aquele que me deu socorro quando eu não tinha como ser socorrido. Davi está dizendo que o Senhor é aquele que o salva no meio da adversidade, o salva no meio da tribulação. E só pode dizer isso daqui quem tem relacionamento com Deus. Sabe por que Davi pode dizer: o Senhor é minha luz e a minha salvação? Porque quando um urso tentou devorar as ovelhas de Davi, ele se prontificou e lutou contra um urso. Quando um leão tentou devorar as ovelhas de Davi, ele se prontificou e lutou contra o leão. Não pense que o leão contra o qual Davi lutou é um leão daqueles da África, aqueles com a juba maior, grandão. O leão que existia naquela região era um felino, era uma espécie de felino, talvez um pouquinho mais parecido ali com o leopardo. Mas ainda que não fosse um leão com aquela juba grande, era um leão um pouco menor, e Davi lutou e só venceu pelo poder sobrenatural de Deus na vida dele. Irmãos, quando nós temos experiência com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas, e nós já vimos o Senhor vencer batalhas por nós. Se você está aqui e você é servo do Senhor, você sabe que Jesus, o Senhor, já venceu batalhas por você. Eu gostaria de, nesse momento, levar você a pensar nessas batalhas. Lembra do momento da dor, lembra do momento da aflição. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 21, diz assim: contudo, quero lembrar o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança? É aquilo que Deus fez no passado na minha vida. O que me pode dar esperança? Foi a resposta que Deus trouxe no passado na minha vida. O Salmo 130, versículo 7, diz assim: Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Lamentações de Jeremias 3, 22, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, pelo contrário, elas se renovam a cada manhã. A esperança, irmãos, nós precisamos levar a nossa mente, levar o nosso pensamento para o tempo em que Deus fez a provisão, para o tempo em que Deus interviu, para o tempo em que Deus agiu na nossa vida. Nós temos história, irmãos. Nós temos história na nossa vida. Em dado momento, tendo que tomar uma decisão,
Eu virei para o Senhor e falei: Senhor, se eu tiver que tomar essa decisão nesse nível, isso vai mexer muito com a minha vida financeira. Isso vai mexer muito com a minha vida financeira. Eu acho que eu não vou conseguir. E quem vai me sustentar, Senhor? Quem vai sustentar a minha família? Quem vai pagar as contas, Senhor? E a voz do Espírito no meu coração foi a seguinte: quem sempre pagou? Quem sempre sustentou? Quem sempre amparou? Irmãos, quando nós temos vida com Deus, nós entendemos que não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz. É o Senhor que envia, é o Senhor que provê, é o Senhor que faz, é o Senhor que gera. Então, ter vida com Deus é levar a mente ao passado e entender que aquele Deus que livrou no passado é o mesmo que livra no presente e que poderá livrar no futuro. E pensando nisso, eu pego um pedacinho daquela composição da cantora Aline Barros, que diz assim: temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Irmãos, quem vai à nossa frente é Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Senhor da guerra, aquele que é vitorioso em todas as suas batalhas. Eu quero que você traga à memória nessa noite aquilo que te dá esperança, porque se você trouxer à memória aquilo que te dá esperança nessa noite, você não terá medo. Você não terá medo e você poderá avançar. O versículo 2 e o verso 3, eles falam que Davi diz: olha, os malfeitores me sobrevêm, eles me sobrevêm para me destruir. Eles são meus opressores e são meus inimigos. Mas o finalzinho falava algo interessante aqui, diz assim: eles tropeçam e caem. Os malfeitores vêm contra mim, eles levantam palavras contra mim, eles se levantam contra mim, eles vêm com um exército, mas eles tropeçam e caem. Irmãos, é isso que acontece na história da igreja. É isso que acontece constantemente nas nossas vidas. Sabe, o apóstolo Pedro, ele foi alguém que pregava a palavra do Senhor, mas ele foi preso. Herodes, o terceiro Herodes, a Bíblia cita 4 Herodes, esse é o terceiro. Herodes prende Pedro e espera um período para matá-lo. E ali Pedro está cercado por seguranças, de forma miraculosa. O Senhor faz com que as algemas sejam abertas. A porta é aberta. Pedro passa pelos soldados, sem ser alvejado, sem ser visto. O portão do palácio se abre. Deus fez a inauguração ali do portão automático. O portão abriu na frente do Pedro. Pedro passou. Nem o Pedro sabia se era uma visão ou se era real. Mas o fato é que era real e que Pedro foi livrado naquela noite. Pedro foi livrado pela mão do Senhor. As pessoas, ou o Herodes, pensou que ia prender Pedro. E assim ele ia acabar com a história, mas na verdade ele gerou uma experiência de fé que nós podemos compartilhar. E o que aconteceu com Herodes? Esse Herodes foi aquele que diante de Tiro e Sidom começou a ser exaltado e recebeu a glória. E a Bíblia diz que ele, Herodes, morreu comido de bicho. Os inimigos se levantam contra mim, mas eles tropeçam e caem. É o apóstolo João, quando foi levado para Patmos, porque Domiciano, ele instaura o seu reino, ele instaura o culto ao imperador. Então o problema não era você adorar Jesus, o problema é que eles queriam que você adorasse a Jesus e adorasse os outros deuses, assim como se faz hoje no secularismo. O problema não é você ter uma fé, mas é você tentar entender que a sua fé não é melhor do que a fé do outro, ela de fato não é salvadora. Irmãos, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida e elas estão na pessoa do Senhor Jesus. Domiciano havia instituído o culto ao imperador, e João era o apóstolo que vivia. Nós estamos falando de aproximadamente ano 100 depois de Cristo. Então Domiciano levou João para a ilha de Patmos. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que todas as portas se fecharam para João, porque ele estava preso, exilado. Mas quando todas as portas se fecharam para João aqui na terra, Deus abriu para João uma porta no céu e trouxe para ele a revelação do Apocalipse. Trouxe a revelação dos últimos dias e através daquela palavra sustentou as igrejas. Existiu um homem chamado John Bunyan. John Bunyan era um pregador do evangelho, ele ia para a praça pública pregar. E na Inglaterra, naquele momento, era proibido que se pregasse em praça pública. E por isso ele foi preso.
Foi levado para a cadeia e disseram, podemos te soltar? Ele disse, sim, ok, quero ir embora, mas você não pode mais pregar em praça pública. Ele disse, se me soltarem, pregarei. Então mantiveram ele preso na cadeia, e é justamente nesse momento quando ele escreve o famoso livro chamado O Peregrino, que edificou a vida de tantas pessoas. Mas dessas histórias, a que mais me chama a atenção é a da rainha Mary Tudor, ou para a teologia, para os historiadores, Maria a Sanguinária. Maria começa a reinar depois da morte do seu irmão Eduardo, na Inglaterra. Ela é filha de Henrique, o oitavo. E quando ela começa a reinar, ela tenta instituir de volta a religião católica. E ela começa a perseguir aqueles que são protestantes ou aqueles que fazem parte da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. E ela começa a perseguir, então os cristãos começam a fugir. Aqueles que podem começam a sair da Inglaterra e ir para outros países da Europa. 8 anos depois, ela morre e assume no seu lugar Elizabeth, a primeira Elizabeth. E essa cristã protestante traz de volta essas pessoas que foram para a Europa. Mas os cristãos que voltaram da Europa agora, eles diziam, voltamos sim, mas com uma condição. Voltamos com uma condição de que possamos praticar uma fé pura, uma fé com um governo puro, com uma liturgia pura, com uma teologia pura e com uma vida prática pura. E isso é o que dá origem ao movimento chamado puritanismo. Na Inglaterra, naquele momento, que era uma espécie de um segundo avivamento logo após a reforma protestante. Irmãos, muitas vezes o inimigo das nossas vidas, ele senta numa mesa para planejar o nosso mal. Mas quando nós andamos de acordo com a vontade do Senhor e entendemos que Ele é a nossa luz e a nossa salvação, quando Ele senta para planejar esse nosso mal, parece que Deus está sentado nessa mesa e Ele transforma esse mal em bênção. Ele potencializa aquilo que era para o mal, Deus potencializa essa ação para o bem e para a salvação de muitas pessoas. E é isso que o salmista Davi sabe, é disso que ele conhece. Davi aqui, quando ele escreve esse salmo, ele não vivia uma situação fácil. Os estudiosos vão dizer que ele acabara de fugir de Saul. E ele passou pela casa do sacerdote, aonde ele recebeu pão e a espada de Golias. Ele disse, não há espada como essa. Ele leva aquela espada junto com alguns homens. Mas ali havia um homem, um pastor chamado Doeg. E Doeg, ele vai e denuncia o sacerdote para Saul e diz, olha, conspiraram contra você, Saul. Doeg se torna responsável pela morte dos sacerdotes, porque Saul, ele chama todos os sacerdotes e diz, vocês morrerão. Os soldados, eles não querem matar o sacerdote, eles são judeus, mas Doeg pega a espada e mata todos aqueles sacerdotes. Irmãos, o que estava acontecendo com Davi aqui é que ele estava sendo perseguido por causa de mentira, por causa de fofoca, por causa de palavra maldita. E quantas vezes, irmãos, nós abrimos os nossos lábios ou nós abrimos os nossos ouvidos, nós damos a nossa atenção para a fofoca. Nós damos atenção para palavras que são malditas e não benditas. Irmãos, e quantas vezes isso como um fogo queima no centro de um seio de uma igreja e dificulta o crescimento, dificulta o desenvolvimento, dificulta a caminhada na fé. Irmãos, não é à toa e sempre me vem à memória aquele exemplo que eu falei com os irmãos do reverendo Augusto Nicodemos. E quando ele diz que no batismo por imersão, algumas pessoas, o grande problema é que nos batizamos com a boca fechada. Então as águas do batismo não tocam a nossa língua. Então todo o nosso corpo sai como uma nova criatura, mas a nossa língua continua como a língua do passado. Misericórdia, não será assim, Marechal Hermes. Sabe, eu fico brincando com vocês com essa frase, e algumas pessoas no penúltimo batismo foram lá e pegaram um pouquinho de água e falaram assim, pastor, eu vou jogar aqui na boca do pessoal. Mas isso não é uma realidade na nossa vida, amém? Mas não devemos deixar que palavras malditas nos prejudiquem ou prejudiquem outras pessoas. Nós devemos ser sinceros uns com os outros, irmãos, e se os nossos comentários não vão produzir vida, é melhor que não sejam feitos. Se as nossas palavras não vão edificar os nossos irmãos, é melhor que não sejam feitas.
Esse é um problema que pega todo mundo, em todas as faixas etárias. Os adolescentes, por exemplo, eles falam de um tal de ranço. Eu tenho ranço daquela pessoa. Os adultos, eles dizem, eu não me dei bem com aquela pessoa. Algumas pessoas dentro da igreja dizem assim, olha, eu não bati com aquela pessoa. Aí eu falo, aí não, varão. Aí não, porque se o Espírito Santo habita na tua vida e o Espírito Santo habita na vida do outro, não tem como o Espírito Santo não bater com a outra pessoa, porque é o mesmo Espírito. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Nós devemos guardar os nossos lábios. Jó, ele disse, olha, eu tenho uma aliança com os meus olhos, mas eu também tenho aliança com meus lábios. Porque depois que eu falo, depois que eu pronuncio, eu não tenho mais controle sobre aquilo que pronunciei e falei. E o autor de Provérbios diz que se você, ao terminar de falar, você fala assim, foi brincadeira, então você é um tolo. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Então tome cuidado com seus lábios, é necessário que controlemos os nossos lábios. Tiago gasta muito tempo da sua carta falando sobre isso. Então é um problema real para a igreja naquele tempo, é um problema real para a igreja nos nossos dias. Tome cuidado com seus lábios, amém? Diga comigo, eu tomarei cuidado com meus lábios. O Senhor é aquele que mesmo quando Davi estava cercado por Saul, por causa da fofoca dos seus inimigos, ele era aquele que estava ao lado de Saul, de Davi. Mas eu gostaria de finalizar a mensagem dessa noite, pensando com vocês naquilo que Davi disse no versículo 4. Porque ele disse assim, olha, uma coisa, apesar da dificuldade, apesar da guerra, apesar da tribulação, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu santo templo. Davi, ele tinha muitos problemas e ele orava. Ele passou por guerras, por lutas, por tribulações, na família. Você conhece a história de Davi. Exércitos contrários se levantando, assim como nós também passamos. Mas Davi, ele falou uma coisa, aquilo que é mais importante, ele falou, eu peço ao Senhor, porque o mais importante não é a vitória sobre a enfermidade, o mais importante não é a vitória sobre os meus inimigos, o mais importante não é a solução dos meus problemas, mas o mais importante é habitar na casa do Senhor. E aqui o exemplo, aqui ele está fazendo alusão não ao templo, não ao prédio, não às paredes, mas ele está fazendo alusão à própria presença do Senhor. Irmão, você pode passar pelo problema que for. As pessoas nesse Brasil podem te cercar, até te colocar numa cadeia por causa do Evangelho. Mas tem uma coisa da qual você não precisa ser privado nunca. É a presença do Senhor. Você tem dobrado os seus joelhos. Você tem rendido a sua mente a Cristo em oração. Você tem rendido a sua vida de fato ao Senhor. Você tem investido tempo em adoração ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar. Senhor, eu quero a sua presença. Tem uma canção que diz, eu adoro pelo que Ele é, não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é e adoro também pelo que Ele faz, porque Ele é Deus. Mas o fato é que eu preciso buscar ao Senhor pela sua presença, porque a presença do Senhor me satisfaz, porque a presença do Senhor me alegra, porque a presença do Senhor me completa. Irmãos, eu posso fazer muitas coisas para Deus, mas Deus, ele não terceiriza o trabalho. Deus, ele não contrata empresas terceirizadas para o servirem. Deus trabalha com seus filhos. E filhos têm relacionamento com o Pai. Eu e você precisamos ter relacionamento com o Pai. Eu e você precisamos crescer nesse relacionamento com o Pai. Pastor, às vezes é difícil, não é fácil não. Meu filho essa semana falou assim para mim, meu filho mais novo, pai, aumentei meu tempo de oração, orei 16 minutos, foi isso? Orei 16 minutos, eu falei, parabéns. Li um livro essa semana de liderança, um autor chamado Greg Crochel, lá nos Estados Unidos, que ele disse que a média de oração dos pastores de lá é de 15 minutos. Então eu falei, parabéns, você já está orando mais do que muito pastor. Misericórdia.
Irmãos, nós devemos crescer em oração. Devemos buscar ao Senhor em oração. A oração precisa ser o nosso combustível. Nós precisamos com sinceridade buscar a face do nosso Deus. Você tem buscado o Senhor? Você tem acordado de madrugada, ou de manhã, ou ao meio-dia, ou em qualquer horário para buscar o Senhor? É tempo, irmãos. É tempo de nos fortalecermos. Porque se não buscarmos ao Senhor, não teremos força para lidar com o dia a dia. Busca ao Senhor. A nossa fé não pode ser apenas uma fé de ações, de atitudes, de fazer. Mas a nossa fé é uma fé real quando nós dobramos os nossos joelhos e estamos na presença de Deus. Porque o Senhor quer ter um relacionamento contigo e comigo. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Por quê? Quando eu habito na casa do Senhor, eu encontro a maior satisfação. Quando eu habito na presença do Senhor, eu encontro o maior prazer. E mais do que os presentes e as bênçãos, eu encontro o abençoador. E aí eu passo a ser completo, porque eu só posso ser completo em Cristo Jesus. No dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do tabernáculo me acolherá, me porá no alto de uma rocha, Ele vai exaltar a minha cabeça. No dia da adversidade me ocultará num abrigo. Davi está fazendo menção a uma linguagem de guerra. Ele está dizendo que no dia da adversidade Ele vai me colocar no lugar mais protegido no meio da batalha. O lugar mais protegido era o centro do arraial, o centro do acampamento, porque no centro do acampamento era onde ficava o comandante e os exércitos ficavam em torno dele. Então ele está dizendo que vai ter batalha, vai ter luta, mas no dia da adversidade o Senhor vai colocar você no lugar mais protegido. Ele está dizendo que no dia que Ele vai te esconder no recôndito do tabernáculo, ou seja, é algo espiritual, é algo físico no que diz respeito à guerra, mas também é espiritual, porque no recôndito do tabernáculo somente o sumo sacerdote podia entrar, porque era o lugar de maior intimidade com Deus, mas Davi está dizendo que ele seria conduzido até o lugar de maior intimidade com Deus, no dia da adversidade. Vai ter luta? Vai ter guerra? Vai, mas no meio da guerra, no meio da tribulação, o Senhor providencia e providenciará segurança, cuidado, proteção, refúgio, abrigo. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, e eu cantarei e salmodiarei. Ele livra no dia da guerra. E o servo do Senhor, quando é livrado no dia da guerra, ele volta para o tabernáculo, para cantar, para salmodiar, porque o prazer dele está na presença do Senhor. Irmãos, isso é muito simples, mas é muito sério. Isso é muito profundo, porque nós podemos fazer muitas coisas na força do nosso braço. Nós podemos agir na força do nosso braço, mas se não o fizermos na presença do Senhor, não conseguiremos. Semana retrasada, eu chamei o pastor Everton para orar. Pastor Everton, pastor da Igreja Batista Missionária, aqui perto da gente. Ele veio, orei com ele. Essa semana veio orar comigo o pastor Anselmo, da Igreja Batista da Fundação. Semana que vem já chamei mais 2 ou 3 pastores. Minha fala para eles foi a seguinte: pastores, nós estamos daqui para lá. Nós somos as igrejas batistas daqui para lá. Precisamos orar juntos, para entender de Deus aquilo que Ele tem para fazer no bairro de Marechal Hermes e de Guadalupe. Vamos orar juntos? Eles disseram, vamos orar juntos. Tem competição, pastor? Não. É um reino só. É um reino só. Vamos orar juntos? Vamos. Porque se não buscarmos a face do nosso Deus juntos, se não buscarmos a presença do nosso Senhor juntos, se a presença dEle não for conosco, não vai adiantar nada. Aliás, deveríamos fazer muitas vezes a oração de Moisés. Senhor, anjo é bom, anjo dá livramento, tem espada na frente. As leis são boas,
A Bíblia é boa, a palavra é boa, a comunhão é boa. Mas Jesus, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Não me faça tomar essa decisão se a tua presença não for comigo. Porque a tua presença é o que eu tenho de mais importante na minha vida. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos mergulhar na presença do Senhor. Vamos nos comprometer com o Senhor. Eu gostaria que nessa noite, se você ainda não entregou a vida a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se comprometendo com Ele de verdade, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Cristo, eu entendi o Evangelho, mas agora, além de entender, eu me submeto ao Evangelho. Pastor, não é do meu jeito, não é assim. Não, eu me submeto. Submissão tem a ver exatamente com isso. Eu me submeto ao Evangelho de Jesus. Eu gostaria que nessa noite você tomasse essa decisão. Eu gostaria que também, em segundo lugar, que nessa noite você lembrasse das ações que Deus fez na sua vida no passado e como Ele te livrou no passado, para que, lembrando do passado, você possa ter segurança e certeza de que Ele pode te livrar no presente e de que Ele é aquele que te livrará no futuro. Eu gostaria que você nessa noite se comprometesse a orar, sim, mas a trabalhar para resolver os problemas, a buscar a Deus com seriedade e encontrar em Cristo Jesus a sua principal fonte de alegria e prazer. Por favor, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu gostaria de te dar esse tempo para que você possa refletir, independente da sua idade. Você pode ser adolescente, criança, jovem, mas o Senhor, Ele quer um relacionamento íntimo, profundo, sincero com você. Encontra no Senhor o seu maior prazer. Deixa o Senhor ser a sua maior fonte de alegria. Deixa o Senhor ser aquele que completa e satisfaz plenamente a sua alma. Ele já te conduziu e vai continuar te conduzindo em vitória. Mas é necessário que a maior vitória seja o prazer de estar na presença do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, e queremos Te pedir que cada vez mais nós possamos estar perto de Ti, num relacionamento íntimo, profundo, que nós possamos identificar no Senhor a nossa maior fonte de prazer e de alegria, nossa fonte de cuidado, esperança. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente nos regozijar em Ti, que os nossos lares possam ser casas de oração, que as nossas vidas ou o nosso corpo possa ser um templo santo que glorifica e exalta o Teu nome. Fica conosco, Senhor, fica com a Tua igreja, edifica o Teu povo nesse lugar, glorifica o Teu nome. Ó Deus, enche-nos do poder do Teu Espírito Santo para que possamos andar em vitória, independente da circunstância, que não tenhamos medo, porque Tu estás conosco. Tua vara, Teu cajado nos consolam, e o Senhor está à nossa frente, preparando uma mesa de vitória para nós, e nós sentaremos nessa mesa contigo. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, por cada um nessa igreja, por cada vida aqui. Ó Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua mente, com o seu coração, e que isso te leve a ter uma semana de vitória, de paz, de segurança e de relacionamento profundo com Deus. Que Deus te abençoe.